Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai ver o caso Emily Meng, um caso brutal ocorrido em um dos lugares mais seguros do mundo e que chocou a população local. Vamos aos fatos. Emily Anine Skovgaard Meng nasceu no dia 31 de julho de 1998 na cidade dinamarquesa de Korsør, um pequeno povoado de menos de 20 mil habitantes, a oeste do país escandinavo. Emily era filha de Helene Meng e Nikolai Skovgaard Meng. O casal, porém, tinha se separado quando a menina era pequena, e Helene voltou a se casar com um homem de nome Jesper, que passou a ser padrasto de Emily. Emily estudava em uma escola local chamada Slagels Gymnasium, onde mantinha um grupo de amigas bem próximas com quem costumava sair nos fins de semana. Ela gostava muito de culinária e sonhava em ser chefe de cozinha. No dia 10 de julho de 2016, Emily, acompanhada de duas amigas da escola, foi até a cidade vizinha de Slagelse, de trem, a fim de aproveitar a noite. As três tinham acabado de concluir o ensino secundário e queriam comemorar a aprovação nas provas do fim do ano letivo. Em Slagels, as três foram até um café e depois para o McDonald's, onde comeram. Nunca surgiu nenhuma evidência de que qualquer das meninas tenha consumido álcool ou drogas durante a noite. O ambiente era de alegria e de comemoração. No entanto, enquanto estavam no McDonald's, Emily ficou subitamente chateada quando recebeu uma mensagem no Facebook de um menino que dizia não querer se relacionar com ela. Eles não eram namorados, mas havia um interesse crescente por parte de Emily, de modo que a mensagem a afetou. Fora isso, nenhum incidente digno de nota ocorreu naquela noite. Por volta das 4 horas da manhã, as três amigas decidiram retornar a Korsør. Quando desceram na estação de trem local, as amigas de Emily decidiram tomar um táxi, mas ela preferiu retornar para casa a pé, caminhando os 2,5 km que separavam a estação da casa dos Meng. Ao longo do trajeto, Emily enviou mensagens de texto para suas amigas, garantindo que estava bem, até eventualmente a bateria acabar. Nessas mensagens, ela descreveu o caminho que pretendia pegar para casa, que incluía uma estrada e uma rua mais ermas. Abre aspas. Passamos por ela de táxi e a última coisa que vimos foi ela andando a caminho de casa. Nunca achamos que nada ia acontecer. É Korsør, quase nada acontece aqui, fecha aspas, disse Nicole Gruntoft, uma das amigas de Emily que acompanhou a Slagels naquela noite. Na manhã seguinte, dia 11 de julho, uma segunda-feira, haveria uma apresentação do coral de Korsør, do qual Emily fazia parte, na igreja de Povel, um templo local. Ela, porém, jamais apareceu para a apresentação. Isso definitivamente acendeu o sinal de alerta para a família Meng, que acionou a polícia. Vários voluntários em toda a cidade ajudaram a polícia local a vasculhar a área para encontrar a menina desaparecida. Apesar dos melhores esforços dos habitantes locais, nenhum vestígio de Emily foi encontrado. Foi a busca voluntária mais extensa da história da Dinamarca, com centenas de pessoas procurando a jovem. Mais tarde, alguns moradores locais afirmaram ter avistado uma van branca suspeita nas primeiras horas da manhã do dia do desaparecimento. O veículo teria circulado em alta velocidade pelas ruas estreitas da cidade, chegando quase a atropelar quem fazia exercícios matinais no acostamento. Uma testemunha também alegou ter visto a mesma van em uma loja a apenas algumas centenas de metros da estação ferroviária. Na tarde de 11 de julho, dia do desaparecimento, um incêndio em um complexo fabril da cidade chamou a atenção das autoridades. Era estranho que dois eventos tão fora do comum ocorressem simultaneamente, de modo que se chegou a especular que ambos estivessem ligados. No entanto,
investigações subsequentes descartaram qualquer relação entre os incidentes, e um adolescente de 15 anos foi condenado por incêndio criminoso. Alguns dias depois, a polícia afirmou estar interessada em um Hyundai i30 branco, de ano de fabricação entre 2011 e 2016. O carro foi flagrado por câmeras de segurança circulando pela estação perto do momento do desaparecimento. A baixa qualidade da filmagem não permitiu identificar a placa ou outras características do veículo. Vamos ver a filmagem. O carro em questão nunca foi identificado. A polícia começou então a trabalhar com 3 teorias. A primeira, de que ela teria partido inesperadamente para ficar em outro lugar, provavelmente porque estava chateada. A segunda, de que ela haveria sofrido um acidente. O caminho da estação de trem para sua casa passava ao lado de um canal, e os policiais teorizaram que ela poderia ter escorregado e caído na água. A terceira teoria era de que ela teria sido vítima de um crime. Com o passar das semanas, o otimismo dos investigadores diminuiu, e a terceira opção parecia cada vez mais provável. 45 denúncias foram recebidas pela polícia, mas apenas 3 delas foram consideradas consistentes pelas autoridades. Essas denúncias levaram a 2 suspeitos. O primeiro foi um homem que você vê aí à direita na tela, um homem de 67 anos de Korsor, de nome Finn Petersen. A polícia trabalhou com a teoria de que a menina havia sido sequestrada e estava sendo mantida como prisioneira em sua casa. A imprensa logo ligou os acontecimentos ao famoso caso Natasha Kampusch, ocorrido na Áustria 10 anos antes, em 2006. Finn teve sua propriedade revistada em 4 ocasiões diferentes, com vizinhos relatando que tinham ouvido gritos e pancadas na casa. As buscas não revelaram nada suspeito, mas a polícia, insatisfeita, voltaria a revistar a propriedade novamente no fim do mês de outubro, perfurando dessa vez as paredes e o chão. Nada novamente foi encontrado. E por fim, eles eliminaram Petersen da lista de suspeitos. O segundo suspeito identificado foi um motorista de caminhão de 33 anos de idade de uma cidade próxima chamada Kolding. Esse caminhoneiro chamou a atenção das autoridades depois da denúncia de um colega de trabalho por uma conversa que ele considerou suspeita. Ele já havia sido condenado por um crime sexual contra uma menor de idade. A polícia revistou sua casa e escavou seu jardim à procura de um possível cadáver. Sem sucesso. O suspeito foi levado sob custódia e interrogado pelas autoridades em Slagelse, mas o GPS de seu caminhão provou que ele não estava em Korsor na noite do desaparecimento de Emily. Em 2018, esse mesmo caminhoneiro seria preso novamente por estuprar uma menina de 9 anos de idade. Sua possível conexão com o desaparecimento de Emily, porém, nunca foi provada. A polícia também analisou o sinal de telefones celulares na área, identificando cerca de 200 números que considerou como de interesse. No entanto, foi posteriormente revelado que um incidente de perda de dados pode ter apagado o número do assassino ao lado de outros que estavam ativos na área no momento. Os dados apagados foram recuperados somente 3 anos depois, em 2019, mas não levaram a lugar algum. Desesperada por informações, a família disponibilizou um número de telefone para denúncias anônimas e ofereceu uma recompensa de 200 mil coroas por informações que levassem a Emily. Os detalhes do desaparecimento também foram repassados à Interpol, que passou a trabalhar com a possibilidade de que ela poderia estar no exterior, voluntariamente ou não, podendo ter atravessado a fronteira com a Alemanha. Com as pistas minguando e poucos caminhos para prosseguir, parecia que Emily entraria como mais uma estatística na lista de pessoas desaparecidas nunca encontradas. No entanto, na véspera de Natal de 2016, um transeunte que passeava com seu cachorro em uma área florestal conhecida como Regnemarksbach
a cerca de 60 quilômetros de Korsor, descobriu o corpo de uma garota boiando em um rio. A polícia foi acionada e logo identificou o cadáver de Emily Meng. Pelo estado de decomposição do corpo, a polícia concluiu que a garota foi assassinada pouco depois de desaparecer, ainda em 10 de julho, e posteriormente jogada no local. Não se pôde determinar, também em razão do estado do corpo e por ele ter permanecido quase 6 meses submerso, se houve abuso sexual ou não, embora essa tenha sempre sido a principal teoria da polícia. A descoberta do corpo trouxe 250 novas dicas do público, mas, infelizmente, uma vez mais, muito pouco se revelou útil. Uma das únicas informações significativas veio de uma testemunha que afirmou ter visto alguém tirando o que pareceu ser um objeto pesado de um carro branco perto do lago onde o corpo foi encontrado. Já uma fonte anônima postou uma carta para a sede do jornal dinamarquês BT, declarando ter informações sobre o caso. A carta, segundo os investigadores que analisaram, continha detalhes sobre o caso que nunca haviam sido divulgados. Sua origem, porém, não pôde ser rastreada. Em janeiro de 2019, a polícia realizou buscas, incluindo coletas de amostras para testes de DNA, em uma residência próxima à casa dos Meng, sugerindo talvez que uma nova linha de investigação, que nunca veio a público, havia sido adotada. Nenhum detalhe sobre a operação ou seus resultados jamais foram divulgados. Ainda em 2019, um homem de 42 anos foi interrogado em conexão com o assassinato. O suspeito era dono de um Hyundai branco i30, um dos veículos que, conforme a gente já comentou, a polícia considerou como de interesse. Ele já estava sob custódia em conexão com 2 outros assassinatos, o de um colecionador de moedas chamado Kim Andersen, de 68 anos, no mês de abril, e de um homem chamado Paul Frank Jorgensen, de 80 anos, no mês de junho. Ambos os assassinatos tinham características completamente diferentes do assassinato de Emily, já que nos 2 casos, homens idosos foram esfaqueados em suas próprias casas, que foram posteriormente incendiadas. No entanto, uma das vítimas foi retirada de sua casa e jogada em um lago, o que chamou a atenção da polícia. Porém, esse aparentemente foi o único ponto de coincidência, já que o homem foi posteriormente liberado das investigações. Outra especulação foi a de que o assassino do submarino, como era conhecido o dinamarquês Peter Madsen, tivesse conexão com o caso. Madsen ficou mundialmente conhecido pelo assassinato da jornalista sueca Kim Wall a bordo de seu submarino de construção própria, um caso muito bizarro que nós com certeza vamos trazer aqui em breve no canal. Ele chegou a ser apontado pela polícia em diversas ocasiões como um forte suspeito pelo assassinato de Emily. As autoridades destacaram pontos de semelhança no assassinato de Kim Wall e no de Emily, destacando que Madsen sabidamente dirigia uma van branca no momento do sequestro da garota. Madsen também teria laços estreitos com a cidade de Korsor, e o assassinato ocorreu menos de um ano antes do de Kim Wall. Madsen foi descrito em seu julgamento como um psicopata narcisista que foi flagrado assistindo vídeos de decapitação e praticando sexo por asfixia com colegas. Atualmente, o caso permanece ativo. A ligação com Peter Madsen parece baseada em pouco mais do que suposições e nenhuma evidência concreta. A polícia ainda acredita que os avistamentos da van branca imediatamente após o sequestro, assim como do Hyundai i30, são significativos e contêm a chave para decifrar o mistério. Também foi confirmado que o lago onde o corpo foi encontrado estava livre de qualquer evidência forense relevante, o que indica ter sido apenas um local de desova. Ainda se discute se o crime teria sido aleatório, de oportunidade, ou se Emily teria sido escolhida previamente e seguida pelo assassino. As buscas feitas na vizinhança da casa dos Meng, nunca propriamente esclarecidas pela polícia, parecem sugerir que o assassino era alguém próximo e que talvez o ataque não tenha sido aleatório. De qualquer forma, a única certeza que restou é que um assassino se safou, pelo menos até o momento, e que permanece à solta. Bom, pessoal,
Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.